Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Patrick de Viziz e você está no canal Coração de Maria. Queridos, hoje, sexta-feira após as cinzas, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo é interpelado pelos discípulos de São João, que o perguntam: Jesus, nós, discípulos de João, e os fariseus jejuamos, estamos acostumados a praticar o jejum, mas nós observamos os teus discípulos e eles não jejuam. Por que isso? Jesus lhes responde: não é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo está presente. Dias virão em que o noivo será tirado deles. Aí sim, eles jejuarão. Jesus estava presente no meio dos discípulos, dos apóstolos, fisicamente durante aqueles 3 anos de sua vida pública, e naquele tempo, aparentemente, eles não tinham o hábito de jejuar, apesar de os discípulos de João jejuarem, os fariseus jejuarem, mas os discípulos de Jesus naquele momento não. Então Jesus diz que ele, o noivo, esse noivo é Jesus, ele estava no meio de seus amigos, os discípulos. Então era como que o noivo na festa de casamento, numa grande festa de casamento, como podem os amigos do noivo jejuarem? Isso é tão sério que na cultura judaica daquele tempo, a festa de casamento durava 7 dias. Quer dizer, eles gostavam muito de festejar. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e aí sim eles jejuarão. Claro, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi levado para o Pai, começou a vida pública da igreja, e desde os começos, desde os primórdios da igreja, os cristãos sempre jejuaram. Foi uma prática comum da igreja jejuar. Mas olha que interessante, essa questão de o noivo, enquanto o noivo estar com eles, eles não jejuarem. Isso é tão legal, tão sério, que a igreja guarda esse costume até hoje. Por exemplo, domingo não é um dia propício para se jejuar. O dia mais propício da semana para se jejuar é a sexta-feira, em que nós lembramos os sofrimentos e a paixão de nosso Senhor. Claro, você pode jejuar outros dias da semana também, não há problema algum. Mas o domingo não é que seja proibido, mas não é o dia propício. Por quê? Porque o domingo para nós é o dia da ressurreição. É o dia em que nós celebramos a ressurreição vitoriosa de Cristo. O noivo está de novo no nosso meio. Então nesse dia nós não temos o costume de jejuar. Também no tempo pascal, depois da quaresma, nós entraremos no tempo pascal, que vai começar no domingo da ressurreição, com a solene vigília pascal, na madrugada de sábado para domingo, e vai terminar só no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então esses 50 dias, nós não temos o costume de fazer grandes jejuns. Claro que não é proibido fazer jejum, fazer penitência no tempo pascal, mas não é o tempo propício. Para algumas pessoas, ficar 50 dias sem fazer jejum, sem fazer uma penitência, pode causar até um mal espiritual, ela pode se enfraquecer espiritualmente. Então a igreja permite que jejuemos no tempo pascal também, mas não é o tempo propício. O tempo propício por excelência é agora na quaresma. E olha que legal também, por exemplo, quando há uma grande solenidade no meio da quaresma, nós podemos quebrar o nosso jejum e a nossa penitência. Por exemplo, dia 19 de março, nós vamos celebrar a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Eu já fui seminarista, quis ser padre durante muitos anos, mas Deus me trouxe para outros caminhos. Estou feliz demais, estou casado com uma filhinha, mas eu me lembro que lá, quando estávamos no seminário, no dia de São José era uma festa no seminário, então nós saíamos do jejum, das abstinências, dos exercícios quaresmais, para celebrar com mais alegria a festa de São José, que é o nosso pai adotivo também. Se Nossa Senhora é nossa mãe, São José também pode ser chamado nosso papai.
Tá certo? Mas agora é quaresma, agora é tempo de jejuar. Você tem costume de jejuar? Ou você não tem essa prática ainda? Eu digo a você, querido, querida, que o jejum é maravilhoso para a nossa vida espiritual. Nós conseguimos grandes graças através do jejum. E a primeira de todas as graças é nos fortificarmos espiritualmente. Disse isso há 2 dias atrás. O principal objetivo do jejum é, primeiramente, enfraquecer a nossa carnalidade, a nossa concupiscência, as nossas más tendências e fortalecer o nosso espírito. O jejum e a penitência dão uma força espiritual para a gente muito grande para lutar contra o pecado, lutar contra o maligno, lutar mesmo contra as armadilhas do demônio na nossa vida. Nos fortifica muito espiritualmente, nos une muito a Deus. Jesus disse que há determinadas espécies de demônios que só são expulsos através do jejum e da oração. Então Jesus incentiva o jejum. No Antigo Testamento nós vemos muito isso, por exemplo, quando Sara, a quem havia sido prometido em casamento a Tobias, quando ela quis vencer o demônio que matava seus maridos na noite de núpcias, ela jejuou, fez um jejum muito profundo. O jejum nos traz forças espirituais para lutarmos contra os demônios. E todos nós que somos cristãos temos um embate contra os demônios. Se você não crê, você não é católico. Mesmo que você seja padre, nota de rodapé. Então, prossigamos. O jejum nos alcança grandes graças diante de Deus, porque o jejum é uma força de intercessão muito grande também. Quantas vezes mães que, por exemplo, fazem de tudo para tirar os seus filhos da droga, elas rezam, elas choram na presença de Deus e elas talvez só vão conseguir obter um resultado propício quando elas fazem jejuns sérios, profundos, porque o jejum é uma força de intercessão muito grande na presença de Deus. Quando que a igreja nos, entre aspas, obriga a jejuar? Somente 2 dias no ano. Na quarta-feira de cinzas, há 2 dias atrás, e na sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão de nosso Senhor. Esses são os únicos 2 dias que o jejum é obrigatório para nós católicos. Claro, quem está doente, quem já tem certa idade, não é obrigado a jejuar. Também os menores de 14 anos, mas não é proibido também. Mas jejuar só 2 vezes ao ano, queridos, é o salário mínimo. É o mínimo do mínimo que o cristão é obrigado a fazer. O ideal seria que todos nós jejuássemos 2 vezes por semana. Nossa Senhora em Medjugorje pede jejum a pão e água todas as quartas e todas as sextas-feiras. Seria maravilhoso se nós conseguíssemos isso. Claro, meus irmãos, nem todos conseguem por diversas razões, talvez por uma saúde mais debilitada, por uma compleição física que não aguenta ficar muito tempo sem alimento, por diversos motivos de trabalho, de horários. Nem todos conseguimos. Mas alguma coisinha a gente pode fazer. Quem sabe você nesta quaresma não recebe esta grande graça de Deus de começar a jejuar de maneira mais a miúde, mais constante. Quem sabe você comece hoje nessa sexta-feira a fazer um jejum e isso se torne uma prática na sua vida. Você vai ver quão bem isso vai fazer a você. Eu poderia dizer aqui as várias formas de se fazer jejum, mas o nosso tempo não permite, mas você pode achar isso facilmente na internet. Eis o nosso convite: façamos o nosso jejum com amor, unindo tudo à cruz de nosso Senhor. Obrigado por você ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e ajude o canal através desse Pix que aparece aí na sua tela, se assim você desejar. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e salve Maria!